Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, que honra, que alegria é termos sempre essa interação, essa comunhão de uma saudação tão genuína, tão pura e maravilhosa entre os membros da Igreja do Senhor. Também requer a unidade do povo de Deus. Querendo saudar também os visitantes que aqui se encontram, sintam-se abraçados, sintam-se em casa, porque é uma alegria também tê-los aqui, a todos quantos estão nos visitando. E a todos os internautas que conosco interagem, sejam fortemente abraçados. É uma honra também tê-los interagindo conosco em mais um culto dominical. Muito obrigado, então, a toda a amada Igreja do nosso Deus. Esta noite, queridos, temos uma temática, e esta temática foi posta: tocai a trombeta, deixai o inimigo ouvir. São duas exclamações tremendas e podemos colocá-las geralmente no título, no enunciado de uma temática. Via de regra não se pontua, mas é bom exclamação, é bom quando nós reforçamos essa temática. Não é errado, é bom também, é maravilhoso, está corretíssimo. Tocai a trombeta, deixai o inimigo ouvir. Essa conotação, é esse o sentido. Eu quero iniciar nesta noite com uma pequena palavra que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19, do 18 ao 19. Conhecidíssimo esse texto, conhecidíssima esta palavra em Êxodo 19, 18 a 19. Todo o Monte Sinai, olha que coisa linda, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Te bendizemos, glorioso Deus, magnífico, excelso, todo-poderoso, majestoso Senhor, que aqui permite que nos reunamos e congregados, Pai, em amor, em comunhão e em unidade. Já tivemos o desenvolvimento dos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que tenhamos o mesmo desempenho, a mesma força, o mesmo ímpeto desse maravilhoso ministério de louvor, desses instrumentistas, destes vocalistas que se entregam e que se dão pela obra. Obrigado por tudo quanto já foi feito aqui através deste magnífico ministério, desta magnífica membresia que está aqui juntamente conosco para adorarmos esse Deus. Hoje nos capacita-nos e permite que tenhamos, Pai, a mesma desenvoltura empreendida pelo teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Essa figura é muito conhecida, essa figura é muito latente na mente daqueles que leem, dos que ouvem a palavra de Deus, e todos nós conhecemos. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele, Monte Sinai, em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça, olha que coisa linda, de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. É uma figura maravilhosa de um acontecimento glorioso, magnífico, registrado nas Escrituras, e que todos nós, povo de Deus, temos a convicção de que foi, é e sempre será real tudo aquilo que está inspirado pelo Espírito Santo na palavra. Então veja que nesse momento Moisés foi encontrar-se com Deus. Havia uma proposta, havia uma propositura do Senhor, a de que Moisés não poderia vê-lo como ele era. Moisés, nenhum homem poderá ver-me como sou na minha essência e continue vivo. Então tu me verás de uma forma, aí eu acrescento a teofania, de uma forma suportável, de costas. Não era uma figura
de que Deus teria lado, perfil, frente, não. De costas no sentido, tu não verás toda a minha essência. Tu não verás toda a glória que há no meu rosto. Tu me verás em parte e por isso suportarás. E por isso eu falarei contigo, tu ouvirás, eu darei ditames, eu darei orientações ao povo. Então a Bíblia diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Ah, que coisa linda! A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Que figura magnífica! O povo ficou lá embaixo, o povo foi instado a não subir, a não estar nesse momento de confrontar Deus nem pela sua costa, nem pela sua aparente e suportável presença, já que de frente, no rosto, em essência, eles, qualquer um, poderia morrer se o visse. Então ele se apresenta suportavelmente ao seu povo. Mas o que nos interessa aqui é algo que está nesse momento registrado. Ele desceu sobre o monte fumegava como uma fornalha, ia aumentando gradativamente, tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando. A palavra clangor, a própria palavra clangor, significa ruído, ou barulho, ou som estridente. Ou seja, nós também aqui usamos, e não chega aos pés de um clangor, mas existe um sistema de alarme na igreja que é característico e raramente, muito raramente acontece, de que algum irmão chega e abre a porta, não é? E o impacto é assim, e vai embora. E é impressionante que algumas irmãs, quando chegam, elas ficam assim, ó, ou entra ou sai. Mas não, irmão, é incrível. E eu já vi algumas vezes, eu corri, entra. É incrível. O clangor, irmãos, é aquilo que vai aumentando gradativamente. É um zunido estridente, é um som estrepitoso que vai aumentando. E assim, realmente, nós vamos ver nessa noite, 2 vezes a palavra clangor da trombeta. Ela vai aumentando, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Muito bem, amados, Deus tem as suas formas de lidar com o seu povo, tem as suas formas de lidar com os seus líderes, com os seus profetas, com os seus anciãos, e ele é maravilhosamente abençoador. Então, nessa noite, deixa eu dar um conceito. Definição nunca conseguiremos, porque definir é fechar. Então, eu vou dar um conceito, significa que muitos outros conceitos podem existir e podem ser levados em conta. Trombeta, utilizada como símbolo de advertência. Primeiro, todas as vezes que uma trombeta tocava, a primeira impressão, o primeiro sentido era de advertência. Era chamamento de atenção. A trombeta, ao tocar, ela é utilizada, repito, como símbolo de advertência. Chamado a atenção, ou chamando a atenção e convocando para a ação um povo peculiar do Senhor. Então a trombeta, ela toca, ela simboliza advertência, ela chama atenção e convoca o povo para a ação, para a atitude, para a guerra, para o confronto, para a total rendição ao Senhor e para que fique às expensas e a serviço do Senhor. Então, utilizada como símbolo de advertência, chamando a atenção e convocando o povo para a ação. Ela representa a voz de Deus. A trombeta, ela representa a voz de Deus, que chama o seu povo para ouvir a sua mensagem e seguir as suas instruções. Então a trombeta também tem esse indicativo de que é a própria voz de Deus que chama o seu povo, que o convoca para adverti-lo, para admoestá-lo, para que ele entre em atitude de sentido, de guerra, de atenção, e é também uma palavra para que nós estejamos aptos a ouvir a mensagem e seguir as instruções do Deus vivo.
Então Deus, quando tocou, manda tocar a trombeta, há um sentido espetacular. O Senhor vai tocar a trombeta para arrebatar a igreja. O Senhor tocará a trombeta para vir visivelmente. O Senhor toca a trombeta e exige, pede que essa trombeta seja tocada de várias formas, de várias maneiras, em várias ocasiões e sempre com um sentido marcante, significativo para o seu povo. Muito bem, então diante disso, nós vamos só relembrar uma palavra que está em Neemias. Neemias, se quiser pega, se não apenas ouça. Neemias 4:20, que diz assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ele acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Então estavam lá os construtores, os edificadores, os restauradores. Lá em Neemias você encontra esse momento histórico glorioso. E há uma indicação que eles estivessem atentos, porque havia inimigos, né? Tobias, Sambalá e outros. Então Neemias estava sempre orientando o povo a ter uma seguinte noção: no lugar, no local, no espaço físico, naquele local onde ouvirdes o som da trombeta, para esse local, acorrei, ide até lá, correi até lá, acorrei, vá lá, para aquele local vocês irão. Olha que coisa gloriosa. Para aquele lugar vocês irão. E olha a palavra: para ele acorrei a ter conosco, liderança, a ter conosco Neemias, a ter conosco aqueles que lideravam o povo. O nosso Deus pelejará por nós. Então, há um momento em que trombeta significa o chamamento, a convocação, a advertência do povo para que obedeça, para que ouça Deus, e em ouvindo Deus, acorrendo para o lugar da trombeta, do zunido, do clangor, você vai ter a certeza de que, seja qual for a situação, Deus pelejará por você. Deus pelejará em seu lugar. Então veja que há uma direção, um direcionamento da liderança, e olha, no lugar em que zunir, em que tocar a trombeta, vocês correrão para lá, e nós estaremos lá. Acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Nós todos, liderança, povo, membresia, nós todos que seguimos os avisos, as advertências, as mensagens do Senhor, acorremos, iremos até onde ele estiver tocando a trombeta, e junto com a liderança e junto com aqueles que nos lideram, seremos abençoados. Venceremos a guerra, venceremos os confrontos. Muito bem. Em Jeremias, ouça com atenção, 4:5, diz simplesmente isso: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entraremos ou entremos nas cidades fortificadas. Lembram-se de que quando Neemias colocou, olha, onde tocar a trombeta, para aquele lugar acorrerão, você acorrerá, e conosco você saberá que Deus pelejará por nós. Aqui há um clamor: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra. Aqui é uma trombeta universal. Aqui é uma trombeta para o planeta. Então repare que Deus também chama a juízo a terra. E ele elenca, ele destaca e chama de notáveis o povo a quem ele adora, em quem é adorado, e portanto eu amo quem me ama, e ele é digno de toda adoração. Então olha lá: anunciar em Judá, fazer ouvir em Jerusalém, aí vai destacando, e dizer: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Quais são as cidades fortificadas? Hoje o Brasil vive
o entrevero vive um impacto da globalização, não é? E há um impacto de intrigas, de falsas narrativas que está lá em Daniel, pelo qual e pelas quais o anticristo tomará o poder, reinará rapidamente, será um governo curto, aquele chifrinho que se encontra entre os dedos, os artelhos da estátua do sonho profético de Nabucodonosor, e tem que durar pouco, e terá que durar pouco. Mas quando o Senhor está aqui advertindo, ele diz que nós entremos e que nós, igreja, vamos entrar nas cidades fortificadas. Que fortificação é essa? Que forte é esse? Principados e potestades são a causa da nossa luta. A nossa luta não é contra a carne nem mas contra principados e potestades. Então nós, com os olhos espirituais, sabemos que a nossa luta, irmãos, não é contra a carne. Sangue não é contra ninguém. Não é contra um exército humano, mas contra principados e potestades. E não nos iludamos. O que se avassala, o que se insere hoje no Brasil e quase em todo o mundo, é uma onda globalista. É uma onda de anticristo, anticristã, de ceifar, de destruir, de romper e de desconstruir da cultura judaico-cristã. Porém, nós que aqui estamos preparados para adentrarmos, para invadirmos as cidades fortificadas pelo inimigo. Quantos aqui teriam a capacidade de ouvir a trombeta? Olha, são poucos, né? Mas aí não é preciso você responder, não. O pastor surpreende, não é uma brincadeira sem graça, não, nem estou brincando. Mas olha lá, quantos de nós aqui estamos prontos para isso? Anunciar em Judá, fazer ouvir em Jerusalém e dizer, e tocai a trombeta na terra. Quantos aqui no seu coração, agora sim, fique com você mesmo, quantos aqui no seu coração tem essa vontade de ouvir a trombeta de Deus tocar na terra? Tocará na terra para o arrebatamento, tocará na terra para a vinda visível, e tem tocado de várias maneiras e formas para com o seu povo. Anunciar em Judá, fazer ouvir em Jerusalém e dizer, e tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Quem nesta noite deseja, em primeiro lugar, ouvir a trombeta em toda a terra, e ao ouvir a trombeta em toda a terra, o direcionamento de Deus, quem aqui estaria disposto a gritar? Gritar mesmo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Aplaudamos o Rei. Gritai em alta voz, ajuntai-vos, igreja, povo de Deus, e entremos nas cidades fortificadas. Muito bem, nessa noite nós vamos para um texto muito identificado pela igreja. Dificilmente trata-se de trombeta assim que se toque nesse texto, que se encontra em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. É isso mesmo? É. De 13 ao 15. Eu vou ler e você vai acompanhando. Josué 5, de 13 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Mas uma teofania gloriosa, e desta feita Deus se humaniza. E
desta feita o anjo com A maiúsculo, mensageiro, está como homem. Então Josué estava naquela prévia, naquele momento, numa programação, numa atitude de invadir Jericó, de buscar meios para que socorresse. E de repente ele contempla, olha que coisa linda, estando Josué em pé, ao pé de Jericó, na base de Jericó, levantou os olhos, eis que se achava em pé, diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. O que é isso? Desembainhada. Era uma espada que estava fora da bainha, fora do seu guardador, fora aquele apetrecho que guarda uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, nem de vocês, nem dos adversários. Sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Anjo aceita adoração? Não, nenhum anjo que se preza aceita adoração nenhum. João, estando exilado na ilha de Pátimos, depois de ser escalpelado com óleo quente, estava ali, e quando arrebatado em espírito, desmaiou e foi ao terceiro céu, ouviu coisas gloriosas, e veio a ele um anjo, tão lindo, tão glorioso, tão portentoso, que João quis prostrar-se para adorá-lo. E o que foi que ele falou? Não faças isso! Não faça isso! Adora a Deus. Adora a Deus. E Jesus, lá adiante, que é o espírito da profecia. Então, não faça isso. Aqui Josué prostrou-se e adorou. E esse servo, esse príncipe, aceitou a adoração? Sim. Então ele era o próprio Senhor, teofanizado, suportável à aparência de Josué. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Que diz meu senhor ao seu servidor? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, ou dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Já havia acontecido isso com Moisés. Quando ele aproximou-se da sarça ardente, o que Deus falou a ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Aqui também o mesmo Deus repete a mesma mensagem agora a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Queridos, aqui é uma mensagem muito gloriosa, simples. Só calçavam sandálias, só calçavam alpacartas, só calçavam pisantes, senhores. Servos que eram, via de regra, escravos, não andavam calçados. Então é por isso que quando alguém entrava num lar judaico, numa visão simples, o Senhor vinha de sandálias, tirava a sandália, as sandálias tinham os pés lavados pelos servos, e esses senhores, então, entravam na casa com os pés limpos, sem poeira, e ao saírem, calçavam suas sandálias. Então, nesse momento, há algo glorioso, tanto lá com Moisés, quanto aqui com Josué. O Senhor quis dizer assim: Josué, lá, Moisés, Josué, tirem as sandálias dos pés. Vocês não são senhores. Vocês não são maiorais. Vocês, para serem meus discípulos, têm que se tornar escravos, servos, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Depois o próprio Senhor, ele vai fazer isso, igreja. Ele se humanizou, ele se fez Emanuel, Deus conosco, e lavou os pés dos seus discípulos. E lavou os pés de todos eles, afirmando-lhes: se alguém não fizer isso, não tem parte comigo.
Então repare que, nesse momento, Deus nem humilhou Moisés anteriormente, nem Josué na altura em que estamos lendo, naquela época. Não, ele apenas quis dizer: senhorio aqui só o meu. Senhorio aqui só o meu. Então tirem as sandálias dos pés, Moisés e Josué, porque a terra em que tu estás pisando, Moisés e Josué, é terra da minha presença, é terra da minha glória. E somente eu posso ser Senhor, e vocês todos servos. E nesse momento, lá atrás, tanto Moisés quanto aqui Josué obedeceram. Então não significava nenhuma humilhação, nenhum distrato, muito pelo contrário, era uma convocação à adoração. Então nessa noite, nós estamos diante de um texto glorioso, e o príncipe do exército do Senhor deu instruções para que Jericó fosse destruída. E as orientações para remirmos o tempo e não nos perdermos temporariamente num texto, vai dizer assim, eu quero ler com vocês toda a parte, ou todos os versículos não, mas o fundamental. Lá no versículo 15, deste mesmo capítulo 6, Perdão. Lá no capítulo 15, agora, do capítulo 6, versículo 15, do capítulo 6, continuam as orientações iniciadas lá no capítulo 5. Olha lá. 6,15. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, ao amanhecer. Da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Queridos, versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. E daí você sabe que Raabe foi salva por ter sido uma magnífica orientadora dos espiões de Deus. Então, queridos, quando era para dar a 7ª volta, os sacerdotes tocassem a trombeta e fizessem isso por 7 vezes, e lá no 7º dia de novo, e aí quando os sacerdotes tocassem a trombeta, o povo iria gritar. Aí, só aí, o povo gritaria. E o que aconteceu? As muralhas ruíram. Às vezes, nós temos a coragem, nós temos a precisão de dizer: tocai a trombeta, mas nem sempre temos autoridade e coragem para gritar. Tomai as cidades fortificadas, derrubemos as muralhas intransponíveis, sai da frente, que os montes sejam afastados. E o Senhor Jesus foi categórico: se vocês disserem aquele monte, arreda-te, ele arredar-se-á, porque há poder e autoridade na palavra. E é claro que ali Jesus em nenhum momento estava falando que o monte seria transfixado, ou transfigurado, ou traspassado de um lugar para outro, mexendo na geografia terrestre. Não era isso. Era o ditado que havia no Oriente Médio, pequeno, grande, em todo o Oriente: não faça do seu problema uma montanha, não faça do seu problema um monte intransponível. Diga o seu problema, diga esse montão de problemas que você tem: afasta-te, arreda-te, e ele arredará. Não saia para aí, não somos loucos de sair por aí, olhar lá para o Monte Everest: sai daí! É doido, só louco que faria isso. É o monte problema, é o monte tribulação, são as montanhas que se interpõem contra nós e contra o glorioso Deus. Então, amados do Senhor, nesta noite, precisamos ter a coragem
não só de ouvir a trombeta, não só de tocar a trombeta com Deus, mas de gritar também, para que nós possamos assolar as cidades fortificadas. Agora eu quero elencar aqui algumas passagens que vão fazer assim, peço a minha linda e amada esposa, enquanto eu sirvo aqui uma água, que nos leia 1 de Paulo aos Coríntios 15, 52, trata-se aí do arrebatamento. 1 aos Coríntios 15, 52. Depois a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves lerá, quando pedida, 1 de Tessalonicenses 4, 16. E por último, quando pedido, o nosso presbítero Luciano Gonçalves nos lerá 24 de Mateus, de 30 a 31. Então vamos lá por etapas. Vejam aí e sintam aí as trombetas em momentos significativos para a igreja. Pastora Nayufi, 1 de Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, ou os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós temos também esse elenco em Tessalonicenses 4, quando fala nessa primazia. Primeiro, no momento, no abrir e fechar de olhos, repita a leitura da pastora, ao ressoar da última trombeta, que é a trombeta para o arrebatamento, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmão, isso é glorioso, e quem não crê nisso tem uma vida pacata, resumida, simplória, totalmente arraigada, e não coloque e não finque muito os seus pés no chão, porque eles podem criar raízes nesse mundo. E há pessoas tão enraizadas no mundo que não tem uma vírgula, 1 centímetro para a palavra de Deus. Não estou dizendo que aqui tem pessoas assim. Entendam, é uma expressão utilizada. Então, nessa noite, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E um adendo lindo, temos um tempo ainda. Num abrir e fechar de olhos. O que é um abrir e fechar de olhos? O Gabriel acabou de piscar. Um piscar de olhos, pode conferir, é menos de 1 segundo. Olha aí, já foi. Já foi. Um piscar de olhos significa instante. E esse texto existe, e esse termo existe na Bíblia. Então, irmãos, fração de segundo. Será algo imperceptível. Será algo maravilhoso. E nós seremos transformados, seremos arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Presbítera Andriane, nos leia 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, glória, obrigado, presbítera, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, é Ele que ordenará. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e a trombeta de Deus, a voz de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, glória! Depois os vivos, os que ficarmos, subiremos. Estou continuando a leitura se fosse para ler. E agora o nosso presbítero Luciano vai nos ler sobre a vinda visível. Esse clangor de trombeta aí, irmão, que reúne dos 4 cantos do céu, é quando o Senhor vier visivelmente, ele vai reunir os mártires da grande tribulação, os judeus que não farão aliança com o anticristo, e o Senhor vai arregimentá-los na vinda visível. Presbítero Luciano Gonçalves, meu querido, 24 de Mateus, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta.
os quais reunirão os teus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oh, glória! Muito obrigado, meu presbítero. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, nuvens de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Olha lá, com poder e muita glória, e ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. É impossível o nosso coração não dilatar-se, é impossível que nós não sintamos a presença do Senhor, é impossível que nós não possamos